Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre comunicação e vendas. E nessa aula de hoje eu vou ensinar para você como que a gente pode estar fazendo uma comunicação eficiente para vender ainda mais os produtos que nós representamos ou serviços que nós temos a oferecer para o nosso cliente. Sabe por que muita gente oferece um produto e ele não consegue vender? Ele tem uma taxa de conversão muito baixa, porque a comunicação que ele está usando não é uma comunicação eficiente. Então, nessa aula, eu vou ensinar você como que você pode comunicar melhor com o seu cliente, com o seu possível comprador. Porque todo o segredo de uma boa venda, ele se desenrola na comunicação que nós temos com o nosso cliente. Então, veja bem, eu estou trazendo para você aqui, mais ou menos, eu vou desenhar para você aqui esse gráfico, essa linha do tempo. Aqui você entende que é uma linha do tempo. Então aqui nós temos o estado atual. O que é o estado atual da nossa linha do tempo? É como o seu cliente está agora, nesse exato momento, tá? E aqui, nessa outra ponta aqui, ó, eu tenho o estado desejado. Aqui eu tenho o estado atual e o estado desejado do meu cliente, beleza? Então vamos entender como que a gente inicia uma abordagem com esse cliente, vamos entender como que a gente fala do nosso produto. Em cada momento desse aqui tem uma maneira de você se comunicar. Então tem muita gente que não sabe disso e já sai falando de qualquer jeito e por isso não consegue fazer a venda. Então, qual é o interesse? Eu vou desenhar aqui o seu cliente para ficar mais bonitinho. Deixa eu pegar aqui um pincel vermelho. Então, eu vou desenhar aqui o cliente. O cliente é esse cara aqui. Ele está aqui e ele está triste. Então, vou fazer aqui isso. Qual que é o nosso papel? Nosso papel enquanto vendedor, prestador de serviço, é levar, na verdade, conduzir ele para cá, tá bom? Ó, perceba que aqui ele está em baixa, é o estado atual dele. Quando ele chegar aqui, ele está em alta. O estado em alta vai representar ele aqui assim, ó. Ó, alegre, aqui no topo. O seu produto ou o seu serviço, ele tem que ser capaz de conduzir esse cliente do estado atual ao estado desejado, que é aqui no topo, tá? O estado atual é como ele se encontra. Então, o seu cliente, ele pode ou não saber que ele está precisando do seu serviço ou do seu produto. Talvez ele nem saiba que ele precise do seu serviço. Então você tem que ter uma comunicação para gerar nele a necessidade de conseguir o seu serviço, de ter o seu produto. Então quando ele tem essa consciência, ele entra nesse estado de consciência que ele precisa do seu produto, sabe o que vai acontecer? Ele começa a querer saber um pouco mais, ele começa a pesquisar a respeito do seu produto. Então, aqui ele está no estado atual dele, ele pode estar triste, né? Ele pode estar pensativo. Ele tem aqui um problema. Lembra que eu disse, talvez ele nem saiba disso aqui, ó. Talvez ele esteja no estado atual dele, mas não saiba que ele precisa do seu produto. O que você tem que comunicar a ele? É que o seu produto vai tirar ele desse estado atual e vai levar para o estado desejado. Aí, vamos lá, você não pode chegar e dizer para o seu cliente assim, por exemplo, você gostaria de conhecer o meu serviço, não sei o quê? Você gostaria de testar a minha máquina, de fazer XYB? Quando você fala assim, você gostaria, você quer tentar, você dá a chance para o cliente dizer um não para você. Ele fala assim, não tenho tempo. Não, hoje eu estou muito ocupado. Me liga a semana que vem para a gente tentar. Então, ao invés de você usar essa pergunta, olha a pergunta que você vai usar
para você começar a dialogar com esse cliente aqui, com o estado atual dele. Sabendo exatamente que ele, claro, você tem que fazer um trabalho antes para saber qual é o seu público ideal. E eu vou gravar esse em outro vídeo, tá? Mas sabendo que seu cliente precisa do seu produto ou do seu serviço, você vai dizer para ele assim, por exemplo, se você vende motos, você é um vendedor de consórcio, você vende moto, você vai dizer para ele assim, como você se sentiria se você tivesse mais meia hora de tempo todos os dias ao acordar? Se você pudesse dormir um pouco mais, se você pudesse ficar um pouco mais com a sua família, como você se sentiria? Então, quando você fala assim, o cliente, ele vai dizer para você, eu me sentiria muito bem. Observa que ele não vai dizer assim, eu não tenho tempo para responder isso. Eu não quero falar sobre isso. Ele não vai dizer isso, a não ser que ele esteja no inferno astral. Mas a tendência é que ele vai dizer como ele se sentiria. Então, quando você começa a trazer esses sentimentos, você está conversando com o emocional do seu cliente. Então, ele vai falar assim, se eu tivesse meia hora para me dormir um pouco mais, principalmente na segunda-feira, seria excelente, seria top. Às vezes eu chego atrasado no serviço. Então, o seu produto, ele é capaz de levar esse cliente para cá, para fazer com que ele se sinta feliz. Agora a gente passa para o segundo passo. Se você fez a pergunta para ele, como ele se sentiria usando Se você vende confecção, eu vendo confecção. Como que você se sentiria se você tivesse essa camisa aqui? Eu me sentiria muito melhor, sentiria mais bonito, minha autoestima mais elevada. Olha só a diferença de que você perguntasse para o cliente, quer experimentar essa camisa para ver como fica? Pergunta para ele como que ele se sentiria, porque daí ele vai jogar para fora os sentimentos, e geralmente são sentimentos bons. E aí, trazendo esses sentimentos, você começa a trabalhar o emocional dele, certo? Então, quando você faz essa pergunta, o cliente começa a falar com você, você já começou a tirar ele daqui, e ele já começou a andar nessa linha do tempo. À medida que você vai conversando com ele, vai fazendo perguntas, o seu cliente ele vai chegar aqui na metade dessa caminhada. Essa metade da caminhada aqui, eu fiz uma paradinha, porque ela tem uma palavra que todo vendedor deve perseguir, que é essa palavrinha aqui, ó. Empatia. Então, quando você chega aqui, a metade desse caminho, você tem empatia com o seu cliente. Nesse momento, o seu cliente tem plenas confianças no seu serviço do que você está oferecendo para ele. Já está mais fácil a venda. Aqui, por exemplo, já está 50% da venda realizada. Já está mais fácil a venda. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar comunicando com esse cliente para trazer ele aqui para o estado desejado, tá? Que é o estado que ele quer estar. Ele quer ficar assim, Ele quer ficar feliz com o seu produto. Quando você perguntou para ele como você se sentiria se você tivesse o meu produto, se você tivesse o meu serviço, ele, olha, eu me sentiria assim, assim. Esse estado aqui, ele vai sair esse e esse e esse. Então ele já passa para o estado positivo. E aí você vai trazendo aqui outras perguntas. Por exemplo, como é para você se sentir desse jeito? Feliz, alegre. É muito bom e tal, não sei o quê. Hoje, o que impede você de ter esse serviço? Hoje, o que impede você de ter o meu produto? Observa que eu estou conversando com ele para trazer ele para cá. Então, quando eu trago ele para cá, ele vai dizer para mim, por exemplo, o que me impede de ter o seu produto é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu estou sem trabalhar, é porque meu cartão de crédito não liberou ainda e tal, para me comprar. Ele vai te dar aqui os motivos que ele entende que ele ainda não tem o teu produto. E aí você vai flexibilizar para ele, apresentando para ele ali possibilidades dele conseguir comprar de você. Se é questão de dinheiro, você vai ter uma proposta para essa objeção. Se é a questão de tempo que ele não tem para poder ficar um pouco mais ao vivo, você vai flexibilizar para ele também essa objeção. E aí, dependendo do que ele te falar aqui, se ele não for muito claro, você pode usar uma outra palavrinha mágica, que a gente usa muito em vendas, que é assim, ó, me fala mais. Interessante, me fala mais, me conte mais a respeito disso. Então ele vai te falando. E quando ele vai te falando aqui, ele vai dando munição para você trazer ele aqui para o seu estado atual, que é para o estado desejado.
Então, a missão na nossa comunicação de vendas é sempre estar trazendo o nosso cliente do estado atual, transportando ele para o estado desejado. Chegando aqui no estado desejado, eu consigo, né, fazer a venda. Agora, atenção, chegamos na parte da venda. Eu estou com o meu cliente aqui, ó. Se eu não fizer isso que eu vou ensinar agora, eu não consigo finalizar a venda. Aqui eu tenho vou colocar em azul, tá? Aqui nessa parte eu tenho vou botar um G e vou botar um M. O que significa o G e o que significa o M, Israel? Gatilhos mentais. Aqui nessa parte eu tenho que ter os gatilhos mentais. Quais são esses gatilhos mentais? Eu tenho que ter o gatilho da escassez.